Oi pessoal, todos bem? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023. Meu nome é Fernando Quisetti, quarta-feira. Hoje aqui na cidade de São Paulo é feriado, né? Então, meio da semana, um feriadão aí, né? Feriado, né? Não é nem feriadão. Pode ser que para muitos seja feriado. Muita gente deve ter emendado, né? E boas férias aí, bom feriadão para quem está de férias. Bom, gente, é o seguinte. Gostaria de, nesse vídeo, começar a retomar um pouco as conversas que a gente sempre tinha no passado, né? Conversas relativas a é, falar um pouquinho sobre mentorias, ideias que vocês devem aplicar, discutir assuntos, discutir temas ou colocar uma ideia na cabeça de vocês para germinar talvez uma mudança ou talvez uma atitude, né? E gostaria de retomar uma ideia de um post que eu vi há muito tempo atrás e eu sempre gosto desse post. Toda vez que eu vejo esse post em alguma rede social eu reproduzo, né? Que é aquela famosa, aquela famosa frase, ditado, o nome que você quiser dar. Se for para desistir de algo, desista de desistir, né? E isso é uma coisa que é muito clara porque a gente vê muita gente simplesmente perante a um primeiro desafio, a um primeiro não, uma primeira queda, a um primeiro uma primeira o, perder a primeira batalha, não a guerra, né? Joga a toalha, né? Quantas pessoas, quantas vezes nós não fizemos isso, né? No primeiro não a gente desistiu, uma primeira fechada de porta a gente jogou fora todo um sonho, todo um trabalho, todo um objetivo. Numa primeira, numa primeira derrota a gente desiste, né? E não é bem assim, né? Tem certas situações, se não a maioria das vezes, a gente tem que começar a pensar que se a gente acredita muito num sonho, numa meta, se a gente quer muito algo, né? E quando eu falo quero muito algo, algo positivo, né? Algo que nos pertence, que nós temos merecimento, algo que a gente está trabalhando, a gente quer muito. Pode ser uma realização profissional, um amor, pode ser uma viagem, um estudo, pode ser querer uma promoção, abrir um negócio, é, fazer uma faculdade, sair de um trabalho, mudar de trabalho, não querer mais fazer alguma atividade, ou querer fazer uma atividade, né, que é mais interessante até. Quantas vezes que a gente vai ter um desafio, quantas vezes que a gente vai ter uma, um inimigo, uma pedra no meio do caminho, quantas vezes que a gente vai cair, né? A questão, aquela velha ditado, né? A questão não é cair, a questão é levantar e aprender com a queda, né? Quantas vezes isso vai acontecer, né? Quantas vezes isso não aconteceu e vai acontecer com a gente? Na primeira queda, na primeira porta fechada, no primeiro não, na primeira escorregada, a gente já desiste? Tudo bem, pode passar pela cabeça, isso eu concordo plenamente. Pô, fui fazer tal coisa e disseram não. Eu fui vender a minha ideia e disseram não. Gente, existem várias histórias de superação de pessoas que receberam não, receberam fechar a porta, não acreditaram, e os caras foram lá ou mudaram o projeto, ou mudaram a ideia, ou venderam para outra ideia, para uma outra pessoa, para uma outra empresa e conseguiu. Leiam a história do Rock, né, o primeiro filme Rock Lutador, né, o Balboa, né, o Rock Balboa, né, o Sylvester Stallone, ele era né, antes de ser o Rock Balboa, né, ele era se não me falha a memória, ele era um ator meio canastrão, né? Ele pegava pontas, aí ele teve a ideia de escrever a história de Rock Balboa. Todo mundo adorou a ideia, todo mundo queria comprar a ideia do Rock Balboa, né? Só que tinha uma coisa, ele queria
o Sylvester Stallone, ele queria ser o protagonista, ou seja, ele queria ser o ator principal, e as pessoas não, imagina, você não. Ele insistiu, só quando ele pegou uma produtora, né, que topou. Aí vocês conhecem a história dele, né, daí vai, né, não sei quantos filmes foram feitos com o Rocky Balboa. Teve um que foi feito há pouco tempo atrás, né, acho que teve uns 6, 7 filmes, eu não lembro agora direito, né, e abriu o caminho para o Sylvester Stallone mesmo fazer Rambo, fazer outros filmes, né? Tudo bem, né? Ele nunca foi um ator, sempre tem aquela cara de ator canastrão, mas ele fez o sucesso dele. Ninguém pode falar nada, são 50 anos que ele está aí. 50 anos que ele está aí, né? Não vamos querer comparar o Sylvester Stallone com o Marlon Brando da vida, né? São cada um no seu espaço, no seu quadrado, né? Mas isso, o que mostra isso? Não desistir do seu sonho. Então você está querendo dizer que eu devo escrever um roteiro de um filme e vender o roteiro do filme? Bom, você não entendeu nada que eu falei, né? Então desiste. Se você não está entendendo o que eu estou falando, desiste. O que eu estou falando é muito claro o seguinte, né? Eu encontro muita gente, eu falo com muita gente em consultas de tarô, eu falo com muita gente em sessões de terapia, eu falo com muita gente em coaching, e explico para essas pessoas que você não pode desistir no primeiro não, você não pode desistir no primeiro... você não pode desistir das coisas dizendo que não vai acontecer, que não vai ocorrer, que você não vai conseguir. Se você fizer isso, se você desistir, se você jogar toalha, você vai continuar ficando reclamando da tua vida, que nada vai dar certo. Agora, tem muita gente também que muitas vezes fala que está com problema, mas ela gosta de estar no problema, né? Então, se você está passando por uma situação que você precisa de ajuda, que você não consegue se desfazer, você acha que tem alguma coisa atrapalhando, vá buscar ajuda. Então não desista, vai ver o que está te atrapalhando. Mas não desista de fazer a sua parte. Não desista de ser feliz e não desista de ir atrás do seu sonho. Talvez o sonho ele esteja muito... ele está dimensionado... o sonho está certo, mas de repente o caminho está errado. De repente você não tem capacidade para esse sonho agora. De repente você quer muito uma Ferrari de 1 bilhão e você não tem dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Então compra a primeira bicicleta, depois vai para o Fusca. Quem sabe um dia você chega na Ferrari. É uma questão também de você saber quais condições que você tem. Quais condições que você tem? Ele está falando que a gente não deve sonhar grande. Não, eu estou falando que não tenha sonhos utópicos. Não tenha sonhos que nunca você vai realizar. Pelo menos não agora. Vá por partes. Tá? Pé no chão. Pensa nisso. E se você quiser vir passar por uma consulta comigo, quer fazer uma terapia alternativa, entre em contato comigo pelo WhatsApp 11. Fale comigo pelo WhatsApp 11 993695791. Eu passo como são esses atendimentos e valores. Os atendimentos eles são feitos à distância via Skype, via WhatsApp, vídeo chamada. Ok? Fale comigo que a gente conversa sobre tudo isso aí. Um grande abraço a todos. É o meu trabalho, isso aí que estou fazendo. Não esqueça de dar um like no vídeo, comentar e não esqueça de fazer o nosso canal crescer, se inscrevendo no canal. Um forte abraço. Tchau.